você que está comigo aqui nessa live. Nós vamos comentar a prova do Enem de 2017. Pegamos a prova amarela, vamos logo começando, mas eu quero te contar uma coisa maravilhosa. Durante essa nossa live, você deve marcar 5 amigos, tá? No Instagram ou no Facebook, certo? Deve curtir a nossa página do Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube. Feito isso, você vai concorrer a uma bolsa 100% da nossa plataforma Biologia à Prova por um ano inteiro. Aí você vai dizer, Meriane, eu não quero usar a sua plataforma, eu vou estar na universidade. Eu também. Por isso que você ganhando, ou você utiliza, ou você dá de presente para quem você quiser, tudo bem? Eu espero que você dê de presente, certo? Veja bem, a primeira questão de Biologia da Prova era uma questão muito tranquila, tá certo? Vai falar, a classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Aqui a gente vai ter células procariotas, eucariotas, nutrição autotrófica, heterotrófica, ok? Aí diz, Boese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos. Isso é importante demais. E concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Tanto que ele dividiu o que era reino Monera em 2 domínios, domínio Arquea e domínio Eubactéria. E também o domínio Arquea vai ter o reino Arquea e o domínio Eubactéria vai ter o antigo reino Monera. A pergunta da questão é bem simples. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente, ou seja, a de Boese, que é 1990, tá certo? Se baseia fundamentalmente em quê? Ora, relações de ancestralidade. Isso vai lembrar o quê? Letra C, relações filogenéticas. Eu quero chamar a atenção que na nossa plataforma Biologia à Prova, na nossa aula Domínios e Reinos, nós abordamos exatamente o cladograma da ancestralidade, chamando a atenção que a classificação de Boese em trabalhar com domínios está totalmente ligado à ancestralidade comum, sendo inclusive Arquea e Eucária mais parentes. Vamos a mais uma questão? A questão 94 é uma questão bem interessante, simples até, tá? Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial. Aí, plim, plim, o aluno já está lembrando que plaqueta é o quê? Estrutura para coagulação, elemento figurado do sangue na coagulação, muito bem. Feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Ou seja, ela termina formando um coágulo, porque a plaqueta biológica ela vai desencadear, não é, a liberação de uma molécula, de uma enzima, chamada de tromboplastina, e a tromboplastina vai para a cascata de coagulação. Você sabe cantar comigo muito bem, até que se transforma a fibrinogênio em fibrina. A pergunta aqui é, qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? E aí temos aqui filariose. Não, isso é verminose, não é, gente? Verminose, a filariose também chamada popularmente de elefantíase, muito bem. Hemofilia, sim, o aluno visse a letra B, lembraria que hemofilia é exatamente uma doença, que é uma doença genética, ligada ao cromossomo X, é uma doença recessiva. Ocorre mais em homens do que em mulheres, né? Lembrando que ela é uma doença genética, o aluno também lembraria que o distúrbio da hemofilia é exatamente um distúrbio na coagulação sanguínea, tá? Gente, a aterosclerose é causado por placas de lipídios, como colesterol, por exemplo, certo? Doença de Chagas é uma protozoose e síndrome da imunodeficiência adquirida e AIDS. Imagina uma pessoa, uma questão dessa, marcar a letra E. O TRI dessa criatura, não sei nem onde é que ele vai parar, tá? Porque, por favor, distúrbio na plaqueta, plim, plim, hemofilia, que é distúrbio na coagulação. Quero chamar a atenção, você que está nos seguindo, não é? Aí na nossa plataforma Biologia à Prova, eu quero colocar para você que a prova do Enem este ano,
ela teve uma diversidade de temas. Ela não ficou só concentrada em questões de ecologia, por exemplo, tá? Você vai perceber que vai ter fisiologia, vai ter genética, citogenética, tá certo? Bioenergética, como sempre, ecologia também, como sempre, mas não como já aconteceu, por exemplo, em alguns anos, como 2011, que das 15 questões, 7 eram de ecologia, praticamente metade da prova, tá? Isso não convém. Essa questão, uma questão de TRI, né? Fácil a médio. Agora, essa nossa próxima questão, eu amei essa questão. E quando eu vi, eu lembrei, tá, dos meus alunos sorrindo na sala de um teatro que a gente fez. Tenho certeza que vocês lembraram disso também, tá? Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com a célula humana. Então, aqui está a célula de camundongo, a célula humana, né? Formando uma célula híbrida. Está aqui a célula híbrida, certo? Em seguida, com o intuito de marcar proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para proteínas de membrana de camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. E aqui, na verdade, depois desse texto, vem todo o esquema experimental e em seguida que vem a pergunta. No esquema experimental, está aqui a célula híbrida e depois, né, aqui no tempo 0 minuto, 40 minutos depois, o que a gente vê é um mix, tanto nessa célula híbrida, de proteínas de camundongo e de proteínas humanas. Por quê? E aí vem, né, por favor, difusão lateral de proteínas, isso não está na prova. Eu chamo a atenção que esse esquema foi retirado de um livro Biologia Molecular da Célula, de Albert et al., um livro dessa grossura que a gente estuda na faculdade, tá? É minha bíblia de Biologia Molecular, amo esse livro, tá? A pergunta é, a mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas... Bem, quem lembrou da dancinha de Meriani sabe que os fosfolipídios, né, eles ficam o tempo todo se mexendo, isso garante a fluidez da membrana plasmática, e que as proteínas, elas vão variando também sua função. Nós temos, inclusive, na nossa plataforma de aulas, né, um videozinho na nossa aula de membrana, de morfologia da membrana, um vídeo que mostra isso, mostra esse mexer dos fosfolipídios e da membrana, porque aí o aluno tem que lembrar que toda membrana é lipoproteica. Aí vem para cá, a mudança observada. Letra A, movimentam-se livremente no plano da membrana. Letra B, permanecem confinadas. Ninguém está confinado não, tá, gente? Houve movimento, tanto que aí há um mix das proteínas de camundongo, né, e das proteínas humanas, tá certo? É a letra A, a resposta dessa questão. Eu chamo a atenção aqui, Eliane, por que é que colocou anticorpo? Lembre que proteína é um antígeno, faz parte da sua genética. Então, os anticorpos aqui foram marcadores com cor, para poder observar dentro aqui de um microscópio, tá certo? A gente também aborda essas técnicas de microscopia. Gente, a letra C, dizer que as proteínas auxiliam no deslocamento dos fosfolipídios, não, gente. O movimento, a dancinha dos fosfolipídios, né? Um monte de gente aí dizendo que lembrou, resolveu a questão ao lembrar da minha dança. Poxa, eu acho que essa dança vai ficar famosa, tá? Isso mesmo, que legal. Ainda bem que a dança ajuda vocês a responderem, tá? São mobilizados em razão da inserção dos anticorpos? Não. Necessariamente, mesmo que não inserisse o anticorpo, isso iria acontecer. O anticorpo foi um marcador e não são bloqueados de jeito nenhum, porque houve aqui o mix de proteínas de membrana de camundongo e de proteínas de membrana humanas. Ótimo, excelente questão. A questão certamente há mais questões de membrana nessa prova. E aí, por exemplo, essa é uma questão com nível mais elevado do que a outra questão de membrana que a gente ainda vai comentar nessa nossa live. E aí, o que é que a gente chama a atenção? O aluno que acerta uma, erra a outra, veja, se ele errar a difícil, tudo bem. Agora, errar fácil e acertar difícil, no TRI,
essa questão que estava marcada para ter, sei lá, 700, 800 pontos nessa questão, vai ficar valendo muito menos, porque a teoria de resposta ao item vai entender que essa difícil você acertou por chute, já que errou uma questão mais fácil, na qual você deveria conhecer totalmente o tema membrana plasmática. Você que está aí me seguindo nessa live, atenção, você vai poder ver novamente, indicar para os teus amigos essa live, que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Biologia à Prova, tá? Vai ficar disponível. Os teus amigos que de repente estavam super cansados hoje, já foram dormir, você pode indicar para eles acompanharem, verem, acessarem o nosso canal no YouTube, Biologia à Prova, que a live vai estar lá disponível, tá? Você quer ganhar prêmios? Veja, marque 5 amigos, tá? Curta a nossa página do Facebook, nos siga no Instagram e, sobretudo, eu quero que você, indique aí, faça a inscrição no nosso canal no YouTube e que você consiga esse presente, não só para você, porque você vai ser aprovado, mas se você ganhar esse 100% de gratuidade do Biologia à Prova, você presenteia o seu melhor amigo, um super presente. Vamos continuar e vamos para a próxima questão. A questão de número 105. Essa é muito fácil, essa a gente tem na plataforma, tá certo? Na nossa aula de ciclos biogeoquímicos, no link de ecologia, ciclo do nitrogênio. Diz, uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo o componente principal os nitratos. Eu, inclusive, colocou esse grifo é meu, não vem na prova assim. Veja, e a pergunta, muito simples essa pergunta, simples, mas ao mesmo tempo detalhada. A pergunta é direta, mas ou você conhece o detalhe do ciclo do nitrogênio, ou você pode simplesmente errar. A pergunta é, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de, o fertilizante industrial está aqui, o principal componente é nitrato. E o nitrato ele é produzido na etapa de nitratação, ou seja, na etapa onde o nitrito é convertido em nitrato. Lembre que no ciclo do nitrogênio fixa-se biologicamente o nitrogênio, existe a produção de amônia, amônia se converte em amônio, depois amônio nitrito, que é nitrosação, e nitrito nitrato, que é nitratação. Aqui eu digo que o Enem foi bonzinho, porque até a pessoa podia levar pela rima, nitrato, nitratação. Legal? Essa é uma questão que eu tenho certeza que a maioria de vocês conseguiu acertar. Vamos para mais uma questão? Vamos lá. A questão de número 107, tá certo? Ela vai dizer assim, os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. A pergunta é muito clara. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. E aí eu vou cantar um trechozinho de uma música nossa, Bacteriovírus, para quem está ligado na nossa audioteca, que está disponível lá na nossa plataforma Biologia à Prova, disponível gratuitamente. Um trechinho da música Bacteriovírus é assim, ó. Vírus gostou de matar, bactéria me faz sofrer, lepra, pneumonia, tuberculose, você precisa saber usar. Penicilina, amor, destrói P bacteriana e sua cura chegou. Venha aqui, que agora eu tô dizendo. Depois vocês cantam o resto lá na nossa audioteca. Precisa saber usar. Penicilina, amor, destrói P bacteriana. Os antibióticos, eles agem interferindo na vida das bactérias. Alguns impedem a síntese proteica, outros impedem a replicação celular. Mas a penicilina, ela vai atuar na destruição da parede celular bacteriana, porque vai inibir, tá? Vai fazer uma inibição enzimática, e aí a parede celular não vai conseguir ser produzida. A bactéria sem parede celular vai entrar excesso de água, e a bactéria, na verdade, vai estourar, né? Imagina que ela vive um processo de plasmoctise. Então,
A pergunta é, o que é que acontece? Esses fármacos, eles ativam o sistema imunológico? Não, gente, isso que ativa o sistema imunológico é vacina, não é antibiótico, tá? Interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Não, isso é anti-inflamatório, não é antibiótico. Removendo as toxinas sintetizadas por bactérias? Nada a ver, não é ação do antibiótico. Letra D, combatendo células hospedeiras das bactérias? De forma nenhuma, certo? De forma nenhuma. E a letra E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Essa é a resposta. A temática era Reino Monera. Nós temos que conhecer a biologia das bactérias, conhecer o sistema imune, até para perceber que não poderia ser nem a letra A, né? Digamos, seria uma pegadinha que não está ligado ao papel do antibiótico. Vai fazer isso. Na nossa aula, inclusive, de Reino Monera, nós fazemos uma abordagem de antibiótico e de antibiograma. Veja bem, eu quero dizer que Márcia, tá, e Paloma estão aqui comentando que na questão de membrana, tá certo? Resolveram porque lembraram que eu estava dançando. É aquela velha dança da membrana. Muitas vezes a gente faz alguns teatros na sala de aula. Isso, por incrível que pareça, ajuda a definir uma questão que era uma questão bem detalhada, tá certo? Mas é uma questão que os nossos alunos, eu tenho certeza que vocês acertaram, tá? Eu quero aproveitar também e mandar um alô muito grande para o meu amigo Marcos Túlio, grande professor de biologia que tem aí em Campina Grande, na Paraíba, que também está nos acompanhando aí na live. Um beijo, viu, Marcos Túlio? Fica aí com Deus. Vamos aqui para mais uma questão. Ficou muito clara essa daqui? Então, o antibiótico danifica estruturas específicas da bactéria. Aqui eu chamei a atenção que a penicilina destrói a parede celular bacteriana, mas não é sempre que todo antibiótico vai destruir parede celular, não. Há antibióticos que interferem na formação dos ribossomos, outros na replicação do DNA, tudo bem? Os antibióticos, eles têm, digamos, modos de ação diferenciados. Legal? Atenção, atenção, você que está aí na nossa live, lembra que nós temos um super sorteio que pode ser útil para você, mas eu estou querendo que isso seja útil para outra pessoa, porque eu estou confiando que muitos de vocês andaram gabaritando a prova de biologia, tá certo? E, consequentemente, por terem gabaritado a prova de biologia, vão dar o acesso de biologia à prova de presente para um amigo. Então, lembra, você vai ter que marcar 5 amigos com o endereço aí da nossa live, tá? No Facebook, no Instagram, certo? Vai curtir a nossa página no Facebook e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Tudo é Biologia à Prova. Bem fácil de você achar, tá? Biologia à Prova é com a gente mesmo. Aqui direto de Petrolina, Pernambuco, a equipe do Biologia à Prova aqui de prontidão, realizando esse comentário da prova do Enem. Estamos comentando a prova amarela. Bem, pessoal, agora nós vamos comentar a questão 109, certo? Uma questão de bioenergética, mas que exige também uma atenção na leitura do texto. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Essa foi uma das grandes invenções do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, no ano de 2014, tá? Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados, lembra que a clorofila libera, o fóton é absorvido pela clorofila. Você ia matar essa questão por isso também, tá? Os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas de cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. Por exemplo, o comprimento de onda verde, que o cloroplasto quase não utiliza. Na verdade, carotenoides pegam e excitam a clorofila do cloroplasto. Mas vamos lá, fora outros comprimentos de onda, porque os comprimentos de onda que o cloroplasto absorve, fizemos na sala uma questão de comprimento de onda nas nossas 10 últimas horas de revisão. Temos questão de comprimento de onda na nossa plataforma. Então, bora lá. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos.
e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Ora, esses elétrons, aumento do transporte de elétrons, os elétrons saem da clorofila. Por quê? Porque houve absorção de fótons. Lembra, a musiquinha é: o fóton é absorvido pela clorofila, que fica toda excitada. Pronto, para o elétrons liberar. Foi lá. A pergunta é: o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente. Eles não absorvem comprimentos de onda? Então, absorve luz. Luz chega no nosso planeta na forma de quê? De fótons. Nenhuma dúvida. Letra B, absorção de fótons, tá? Gente, utilização de água e formação de gás oxigênio é o que vem em seguida, né? Mas começa tudo pela absorção de fótons. Isso já é o processo de fotólise da água, onde a água vai ser usada e vai, né, liberar gás oxigênio. Nada a ver proliferação dos cloroplastos. E aqui, captação de dióxido de carbono, galera, isso é da fase química. Então, quem sabe fotossíntese não errou essa questão, uma questão de um TRI mediano, tá? Então, é uma questão de bioenergética, especificamente de fotossíntese. Eu torci, né? Quando eu vi a questão, eu digo, fizemos na sala falamos de fótons, de absorção. Então, tenho certeza que você acertou. Vamos adiante. Questão 110. Essa é uma questão legal, né? Nós até fizemos esta semana, né, uma questão onde a gente falava sobre os impactos das barragens. Chamamos a atenção que naquele momento o Enem não queria saber de Piracema. E o que ele pergunta agora? Piracema. Bora lá. O fenômeno da Piracema, subida do rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Na verdade, a produção de ácido lático, e isso é fundamental para que haja a produção dos hormônios sexuais e para que os peixes possam fazer desova. Então, ele sobe o rio, ele se esforça muito na Piracema para poder se reproduzir. A pergunta vai vir baseada nessa frase aqui. Intervenções antrópicas, quer dizer, do homem, né, nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, já deixei o grifo, interferem na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica, quer dizer, a construção de barragens, prejudica a Piracema por quê? E aí, você acha por quê? É porque reduz o quê? Tenho certeza que você marcou isso. Até porque nós estamos aqui no Vale do São Francisco, a gente vive o processo de extinção de várias espécies que não podem mais fazer Piracema, porque chega em Sobradinho e não consegue mais subir o rio. Então, é porque reduziu o percurso da migração. Justamente, ele precisa subir o rio com o barramento, que as barragens, exatamente, principalmente utilizadas para hidrelétricas, tá certo? Sobretudo para a produção de energia elétrica, que no Rio São Francisco é exatamente isso. Reduz o percurso de migração, não permite a Piracema, e aí os peixes não desovam, tá? Longevidade de jeito nenhum. A letra B, disponibilidade de alimento, período de migração, número de espécies de peixes no local, absolutamente nada. Uma questão, né, que o tema de impactos ambientais diretamente ligado à construção de barragens. Isso foi cobrado no Enem de 2014, certo? Na verdade, na prova de terceira aplicação, que foi a prova para as pessoas privadas de liberdade. Só que naquele momento, o Enem pediu que a construção de barragens terminava estimulando a proliferação de insetos vetores de doenças. Fizemos essa questão ainda nessa última sexta-feira em várias turmas. Ok, vamos agora para mais uma questão. Você está aí nos seguindo, tá? Na nossa plataforma, você pode marcar 5 amigos no Facebook, no Instagram, curtir a nossa página no Face, tá? Também se inscrever no nosso canal do YouTube, um canal que a gente sempre vai estar colocando muitas coisas, e com isso você concorre a 100% de gratuidade, tá? 100% de gratuidade da nossa plataforma Biologia à Prova, a plataforma que tem mais de 300 vídeos com aulas, resolução de questões, muitos simulados, muita coisa para você se preparar. Bem, e se você for aprovado com sua nota do Enem, você dá esse presente
a um amigo seu. Então esse é um presente para você ou para quem você quiser, certo? Uma questão bem fácil essa, tá? Bem fácil, bem fácil. Os botos cinza, Sotalia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição de áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Eles são bem territoriais, tá? Eles ocorrem sempre em áreas próximas ao litoral. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio. Epa, fizemos uma questão de mercúrio nesta sexta-feira. E aí, olha, se você errou, eu juro que eu vou chorar muito, muito, muito. Então, vamos lá. Acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? Por favor, letra E. Estão no topo da cadeia alimentar. Por isso que ele acumula mais do que os outros. Atenção, aqui o Enem usou somente acumulação. E nós temos que ter a certeza que duas coisas estão interconectadas nessa pergunta. O processo de bioacumulação, aquilo que ele fez ao longo dos seus 30 anos, e magnificação trófica, quando ele saiu alimentando-se de indivíduos que também estão na mesma área e que concentram poluentes. Na nossa aula Estudo da Comunidade, que é uma aula no nosso link de ecologia, aula Estudo da Comunidade, nós abordamos isso, tá certo? E aí, você que nos segue aí no Biologia à Prova também não cometeu esse erro. Você que estava comigo no BIOS, aqui em Petrolina, em Juazeiro, tá? Nós fizemos uma questão de mercúrio, que chegava exatamente aos últimos níveis de uma cadeia alimentar. Essa foi muito fácil, tá? Vamos adiante para mais uma questão. A questão 115. Ela traz uma maldade embutida nessa questão, tá certo? Veja, a Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, nós falamos isso, tá? Como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. E aí elas vivem sobre as árvores, nós sabemos que é uma relação ecológica de epifitismo. A bromélia tem uma raiz aérea chamada velame, tá certo? Essa raiz aérea é chamada velame. E aí essas espécies captam água, atenção, elas não têm longas raízes. Algumas bromélias, elas chegam a emitir um longo caule, mas a sua raiz é uma pequena raiz, então longa raiz vai matar essa questão, vai ser a questão da pessoa ter dúvida. E o que é que acontece? Lembre que os ambientes de Mata Atlântica e também floresta amazônica, mas aqui especificamente Mata Atlântica, são florestas tropicais pluviais, aquelas que chovem bastante. Então, elas absorvem a água que está acumulada entre suas folhas, além dessa sua raiz aérea chamada velame, conseguir retirar umidade da atmosfera. Isso está escrito, está no nosso material teórico da Biologia à Prova de Botânica, também no nosso módulo 2 de Biologia, aqui do BIOS de Petrolina e de Juazeiro, certo? Uma questão que longas raízes poderia, na verdade ela pode ter raiz para o solo, mas não são longas raízes, são plantas epífitas que vivem sobre outras e vai acumular água. Inclusive a bromélia, ela é um microecossistema, ela acumula água e dentro dessa água, pessoal, fica uma grande quantidade de larvas de insetos, tá? Uma grande quantidade de larvas de insetos fica nessa água. E quando a gente quer estudar a entomofauna, os insetos da Mata Atlântica, se coleta essa água que está nas bromélias e a gente consegue saber quais as espécies de insetos que vão estar lá. Ok, gente? Bora aqui adiante. Vamos aqui para mais uma questão. Essa é uma questão de citogenética. Uma questão de mais detalhe. O TRI dessa questão certamente é mais elevado. A pergunta é: a distrofia muscular de Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Ok. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas, se elas são monozigóticas, elas têm absolutamente o mesmo genótipo, certo? Eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, ou seja, elas eram heterozigóticas. Elas eram XDzão, XDzinho, tudo bem? Portadora, heterozigóticas. Chamamos muita atenção para esse termo portadora durante essa semana.
Na nossa plataforma também nós temos várias questões onde o portador, eu chamo a atenção para ser heterozigótico. E aí vai dizer, o interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, a distrofia muscular de Duchenne, enquanto sua irmã apresentava fenótipo normal. A diferença na manifestação da distrofia muscular de Duchenne entre as gêmeas, veja, o genótipo era o mesmo, mas o fenótipo era diferente. Por quê? Presta atenção no que é que vai acontecer com a pessoa, no caso de distrofia muscular de Duchenne, pessoal. Dessas gêmeas que são heterozigóticas, era para elas serem normais, mas foi dito que uma das gêmeas tem o fenótipo normal, tá? E a outra, enquanto sua irmã, uma tem o fenótipo mutante e uma tem o fenótipo normal. Isso se deve porque nós mulheres somos XX. O cromossomo X, ele tem uma quantidade de genes imensa, mais de 1000 genes, 1078 genes, enquanto que o cromossomo Y só tem 76 genes. Resultado, como as mulheres têm um X em dose dupla, um X fica inativo e o outro X fica quase totalmente inativo e o outro X fica ativado, para poder haver compensação de dose gênica. Resultado, qual X vai ser inativado? Que é um gêmeo monozigótico. Ele era um zigoto só, mas durante a mórula ou até a blástula, então até terminar a blástula, 2 massas celulares foram formadas. Mas esse processo, como ficou em todas as células, aconteceu logo nos estágios iniciais da mórula. E aí, significa que em uma gêmea, né, uma das meninas, o inativo foi o XDzão e a criatura ficou com XDzinho, ou seja, ficou com a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença devido à não produção de uma proteína chamada distrofina, fundamental para o funcionamento das células musculares. E aí, consequentemente, a outra gêmea, lembra? O genótipo XDzão, XDzinho. Numa, o ativo foi o XDzinho, ficou doente. Na outra, o ativo foi o XDzão, certo? E aí ela ficou normal. E aí eu chamo a atenção, a letra D, tá? Inativação aleatória de um dos cromossomos X. A gente costuma chamar isso de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, tá? Em fase posterior à divisão que resulta nos 2 embriões. Uma questão bem detalhada que vai desde a compreensão genética, a compreensão citogenética e de inativação de cromossomo X por compensação de dose gênica. Essa certamente tem um TRI um pouco mais elevado. Legal? Estou na torcida que você, né, nosso aluno, que nos segue aí na nossa plataforma Biologia à Prova, que estuda comigo aqui no Bios de Petrolina, eu tenho certeza que você conseguiu acertar essa questão, sim. Essa questão 121, ela é uma questão mais de química do que biologia, tá certo? Então eu vou comentá-la rapidamente porque nós temos outras questões bem de biologia que eu quero atender. Separei aqui 17 questões. 15 são essencialmente biológicas. 2 fazem uma interface entre biologia e química. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa. Lembra que osmose é osmose, né? Na osmose é só água do hipo para o hipertônico. A osmose reversa é o oposto. A água vai sair do hipertônico, onde ela está muito salinizada, e vai para o hipotônico, e ela se torna exatamente uma água própria para consumo, tá? Então vamos lá. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro recolhe-se água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. Inclusive, na osmose reversa, a água vai sair do local hipertônico e ela vai para o local hipotônico, justamente para se conseguir água potável, tá? Água hipotônica, com baixa concentração de sais. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. E aí a pergunta é uma pergunta que mexe com física, química e também dá para se fazer com biologia. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem, atenção,
Nossa letra E. Sentido oposto, porque aí vai garantindo sempre o hipertônico e o hipotônico. Essa coisa do sentido oposto vai acontecer também em brânquias dos peixes, não para sais, mas principalmente para trocas gasosas, para otimizar o processo, tá? E maior intensidade da pressão mecânica, porque se dependesse só da pressão osmótica, é osmose e osmose. Na osmose é só água do hipo para o hipertônico. A osmose reversa, o nome já diz, é o oposto do hipertônico. A água vai de onde ela tem muito sal para onde ela vai formar uma água potável, ok? Isso aqui também é abordado em química, mas o aluno teria condição de fazer também por biologia, ok? Essa questão, tá? É uma questão que mexe um pouco com fisiologia vegetal, mas sobretudo com compreensão de bioquímica, tá? Bioquímica de óleos essenciais. Parece complicada, mas não é. A leitura atenta daria uma grande pista. Veja, na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulada pela emissão de raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia em quê? Ora, os óleos essenciais são óleos muito voláteis. Eu lembro para vocês dos terpenos, né? Os terpenos são lipídios especiais, então esses óleos essenciais estão aí no grupo dos terpenos. E o que é que acontece? São moléculas que elas têm uma capacidade de volatilização, ela está produzida e absolutamente ela vai se deteriorando, é desta molécula isso, tá? Ela vai também, na verdade, evaporando, tá? Volatilizando, e essa volatilização vai matar essa questão. Eu quero chamar a atenção que fazer óleo pela radiação solar, não, gente, tá certo? Polimerizar óleo, nada a ver. O produto da radiação solar, que é fotossíntese, é PGA. PGA pode dar qualquer molécula orgânica, mas não é isso. Solubilização de orvalho, oxidação do óleo pelo oxigênio, produzido na fotossíntese. Mas esse oxigênio, que aqui a letra D, o aluno poderia fazer uma confusãozinha. Mas o oxigênio produzido na fotossíntese, ele não fica dentro da planta para oxidar o óleo. Ele é liberado, tá certo? Então, ele não vai ficar aqui dentro da planta para oxidar o óleo. Então, realmente, é volatilização das substâncias. Essa questão é uma questão mais de química do que de biologia, tá certo? Pela compreensão bioquímica de óleos essenciais, que são lipídios, tipos especiais de lipídios, alguns deles classificados no grupo dos terpenoides, ok? Vamos agora para a próxima questão. Essa é uma questão clássica de membrana plasmática. Nós já fizemos muitas vezes questões sobre isso, inclusive usando carne de sol, tá? Como exemplo, nas questões da nossa plataforma, no simulado da nossa plataforma Biologia à Prova, nós temos questão baseada nessa pergunta aqui. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos, para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados por essa técnica? Isso tem a ver com membrana? Tem, porque eu vou estar fazendo, observe aí, as interfaces para a construção do TRI. A temática membrana plasmática em mais de uma questão. Então, quando você acerta uma que é mais fácil, erra uma que é mais difícil, tudo bem. Mas quando você erra fácil e acerta a difícil, essa difícil não vai ter total valor para você, não. Ela vai valer, mas valer menos. Por quê? Porque para quem conhece membrana plasmática, tinha que acertar aquela da questão da difusão lateral das proteínas pelas moléculas dos lipídios e teria que acertar essa daqui também, já que tudo está interrelacionado com membrana plasmática, certo? Então, veja bem, o que ocorre com as células presentes nos alimentos, né, preservados com essa técnica? Aqui a letra A vai dizer o sal adicionado diminui a concentração do soluto. Não é de soluto, porque o ambiente vai ficar
o ambiente extracelular vai ficar hipertônico. Na osmose é só água do hipo para o hipertônico, então a água vai sair. Quem vai sair é a água, não é soluto. E aí dentro da célula, tá certo? Dentro da célula não vai diminuir a concentração de soluto, vai aumentar, porque a célula vai perder água, então não diminui, aumenta. A letra B diz, o sal adicionado desorganiza e destrói as membranas. Não, não é isso. Letra C, a adição de sal altera as propriedades das membranas, tipo, a membrana deixa de ser semipermeável, ela deixa de ser lipoproteica, ela deixa de ter fluidez de jeito nenhum, então não vai alterar a propriedade das membranas. Os íons sódio e cloreto, provenientes da dissociação do sal, entram livremente. Epa, quem estudou com a gente sabe que não. A entrada de íons não é tão livre, não é por difusão simples, é por difusão facilitada. Vamos lembrar? A membrana é impermeável a íons, porque a membrana é impermeável a moléculas que estão com carga, tudo bem? A íons tanto positivos quanto negativos, ok? Tanto a cátion quanto a ânion. E aí, Miriam? Letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água. E por que, então, que a carne vai conservar? Como ela perdeu água, na hora que uma bactéria chegar, o meio externo está hipertônico. A bactéria se desidrata também. E se a bactéria vai se desidratar, ela não vai ter ação decompositora, que é o que estragaria o alimento. Então, realmente, letra E. Tudo bem. Agora, o aluno poderia ter dúvida se ele não conhece a temática perfeitamente, temática membrana plasmática. Não é seu caso, ok? Muito bem. Vai nos seguindo aí. Olha a nossa live, a gente já está chegando, né? Marquei com vocês, temos ainda mais 10 minutos, estamos aqui nas últimas questões, mas ainda dá tempo de você conseguir uma bolsa 100% da nossa plataforma Biologia à Prova por um ano, tá? Como é que você vai fazer? Marcar 5 amigos com o endereço da nossa live, tá certo? Vai nos seguir no Instagram, no Facebook, curtir a nossa página e também se inscrever no nosso canal no YouTube, ok? Essa live vai ficar disponível no YouTube. Você pode, inclusive, recomendar para os teus amigos, certo? Ok, vamos adiante aí, galera. O dia hoje foi longo, para a professora também. A pergunta é, a terapia celular, vieram 2 questões de biotecnologia nessa prova, tá? A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária, por permitir a regeneração de tecidos a partir de novas células. Entretanto, a técnica de se introduzir novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se o texto? Ou seja, aplicar novas células num tecido. Se você lembrar que sangue é um tecido e lembrar que é a transfusão de sangue, aplica-se novas células ao tecido sanguíneo. É exatamente a resposta. Gente, vacina é antígeno, necessariamente nem é célula. Sabemos que tem vacina que é só uma proteína, tá? Biópsia não é tratamento, tá? Biópsia é exame, não é tratamento. Hemodiálise para tratar as disfunções renais, não entra aqui. Quimioterapia nem é introduzir células, né? São drogas utilizadas aí no tratamento de câncer. Então, uma questão fácil de biotecnologia. Essa, uma questão mais fácil de biotecnologia. Essa questão de compreender que a transfusão de sangue, ora, sangue é um tecido. Eu estou inserindo células de um tecido num outro indivíduo, é lógico, dentro das compatibilidades, legal? E aí, não é? Essa outra questão de biotecnologia, ela exigia um pouco mais de compreensão. Na verdade, aqui você teria que conhecer tanto PCR como detalhes da molécula do DNA. Nosso amado DNA que não falha, todo ano está no Enem. Então veja bem, a pergunta é, a reação em cadeia de polimerase, PCR, na sigla em inglês, é uma técnica da biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida, não é? Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Isso aqui, na verdade, mata a questão. O Enem, ele indiretamente, ele deu
para o aluno o que ele precisaria, né? E lembre, Gal Costa é uma cantora mais famosa do que Aguinaldo Timóteo. Então, guanina e citosina com 3 pontos de hidrogênio. Adenina e timina somente com 2, tá? A gente sempre fala isso. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada. Pelo aumento de temperatura, na verdade vai até próximo a 95 graus, tá? Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Essa era uma questão que o aluno, se ele leu atentamente, ele estava com a pista, né? Então, a desnaturação é desfazer as ligações de hidrogênio, que aqui estão quantificadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação em PCR? Ora, se você olhar, o fragmento que tem mais adenina e timina é esse fragmento da letra C, que só vai ter aqui 2 unidades de guanina e citosina. A letra A tem muita guanina e citosina, a letra B também tem bastante, não é? A letra D tem bastante, mais da metade, né? Da mesma forma a letra E. Então a letra C, tá? É exatamente o que vai primeiro se desnaturar. Por quê? Porque quebrar adenina e timina, que só são 2 pontes, requer menos energia do que quebrar guanina e citosina. Então, aqui a menor quantidade de guanina e citosina define a questão. Tudo estava no texto. Agora, quando você sabe o que é PCR, e lembra que a PCR vai ser só para 95, né? Nós temos isso lá na nossa plataforma. Também nas nossas aulas, falamos insistentemente. Só para 95, desnatura, baixa para cerca de 50, 55 graus. É a vez do anelamento com o primer. E depois sobe para 72 graus Celsius, onde a TAC polimerase, que é uma DNA polimerase especial, vai fazer a replicação. Beleza? Ótimo, ótimo. Vamos agora aqui para a questão 134. A única questão, na verdade, fisiologia humana, ela veio na forma de sangue, tá? Que é a histologia, mas essa foi a única questão essencialmente de fisiologia humana. A prova do Enem esse ano, ela veio mais distribuída. Realmente, se nós temos uma quantidade de conteúdos de biologia, não se justifica concentrar a prova em um conteúdo só. Mas a pessoa tem que saber o detalhe dos cones. E lembra que eu dizia isso para vocês? Tem um aulão que está disponível no nosso canal do YouTube. E eu disse nesse aulão, pode ver, o Enem gosta muito de órgãos dos sentidos. E aí eu chamei a atenção dos cones nessa aula. Cones, cores, até meio que brincando, tá? Graças a Deus, o nosso trabalho, o trabalho em equipe do Biologia à Prova, tem sido um trabalho que nos dá muito prazer. Trabalhar aqui no BIOS, né? A nossa plataforma, ela nasceu a partir do nosso curso de matérias isoladas. Que, para você que está nos acompanhando agora, para você ter uma ideia, nós estamos no interior de Pernambuco, numa cidade de 300 mil habitantes. E sabe quantas aprovações nós conseguimos em medicina no ano passado? 125. A maior nota, tá, do Enem, a maior média do Enem, do estado de Pernambuco inteiro e da Bahia inteira, foi um aluno nosso, tá certo? O nosso aluno Rafael Castro. Então, estamos no interior, mas estamos com muita garra, com muita gana, para preparar você. Você que está no Brasil inteiro nos assistindo, acompanhando a nossa live, tá? Conte sempre com a gente na nossa plataforma Biologia à Prova. Vamos aqui para essa questão, ó. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, que é na parte mais interna do olho, tá? Onde ocorre o processo de formação da imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular, quer dizer, dos cones, qual é o efeito? Lembre, cones, cores, exatamente letra A, comprometer a capacidade da visão em cores. Eu chamo a atenção que o Enem, em 2009, ele colocou, ou 2011, tá? Tem hora que a professora já troca os anos. Ele colocou uma questão também que dizia que os cones tinham sido destruídos. E aí, lembre, a imagem vai ser feita somente pelos bastonetes
e seria uma imagem em escala de cinza. Nessa prova, o Enem vai falar em escala de cinza. É a questão que eu resolvi na nossa aula que está no nosso canal do YouTube, tá? Paloma está falando que a questão de número 135 na amarela é 135, não é 134, desculpa. De repente, olha, foi uma pressa, não é? Porque para a gente pegar a prova, escanear a prova, estar aqui de 9 horas, a gente teve, na verdade, entre sair do local onde a gente conseguiu a prova, que não estava rasurada, para poder escanear, para colocar aqui para vocês. Foi tudo dentro de 2 horas e meia. Então foi uma aventura e está aqui, tá? Ok? É a questão 135 e não 134, ok? Mas a resposta é a letra A. Comprometer a capacidade de visão em cores, já que cones cores, tá? Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, comentando aqui a prova do Enem de 2017. Essa live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, caso você queira rever, não é, todos esses comentários. Fique à vontade, indicar para amigos seus, tá? E eu quero aqui chamar a atenção de algo bem massa, bem importante. Na quarta-feira sai o gabarito oficial, mas em biologia eu não acredito que nada seja diferente do que a gente trabalhou, não. Sabe por quê? Porque as outras alternativas, elas têm erros muito claros. Então, é para ser esse gabarito, sim. E aí eu chamo a atenção de vocês, não é? Faltam aí 2 minutos para a gente terminar a nossa live, que na nossa plataforma Biologia à Prova, se você vai fazer vestibular para as particulares, tá? Todos os assuntos, eles estão em aulas que tem 15 minutos, 20 minutos, que você pode otimizar o seu processo de revisão. Nós temos simulados por área, temos um banco de mais de 1000 questões, tá? Um outro banco de questões resolvidas, algumas questões com nível bem elevado, que as particulares vão fazer isso. Para a galera que vai a partir de amanhã, não é, se dedicar ao SSA3 da UPE, que a prova é no próximo final de semana. Nossa revisão aqui no BIOS começa amanhã às 15 horas para o SSA3. Bem, foi um prazer muito grande estar com vocês. A nossa equipe está exausta, porque todo mundo trabalhou o dia inteiro, enquanto vocês estavam fazendo a prova. Nós estávamos trabalhando, nós nos despedimos, sempre renovando com você o compromisso de fazer a biologia ser mais clara, ser mais fácil e, sobretudo, gerar resultados para a sua aprovação. Um beijo muito grande, fica com Deus, vai dormir. Quando você pegar o gabarito oficial na quarta-feira, não esqueça de tentar prever tua nota. www.radarenem.com.br. Vou repetir, www.radarenem.com.br. É da Evolucional, que são meus parceiros. O ano passado, o TRI deles foi o mais próximo ao Enem. Chegou a variar 0,3 décimos. Isso dá para você não esperar até janeiro, não é? De repente, o seu rendimento, ele não é tão bom quanto você esperava. Você vai desistir por isso? Não desista. Você tem um sonho? Corra atrás desse sonho. O tempo vai passar de qualquer forma. Use o tempo para realizar os seus sonhos. Eu realizo o meu, estando aqui com você nessa live. Lute para a realização dos seus sonhos. Não desista. E precisando da gente, conte com a gente na plataforma Biologia à Prova, no BIOS de Petrolina, tá? Na nossa matéria isolada. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.